Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo essa videoaula. Fico muito feliz, mais uma vez, de você estar dispondo do seu tempo para estar aqui comigo aprendendo um pouco mais. Então, nós vamos estar dando continuidade na aula passada. A gente vai continuar falando sobre queimaduras, né? Queimados. Nós até falamos um pouco no final ali da, da aula passada sobre monóxido de carbono. Então a gente vai estar dando continuidade aí, falando aí. O que acontece? Eu vou fazer um pouco diferente, né, do que eu tenho acostumado. Eu vou ler muito mais a, o slide e aparecendo uma coisa ou outra que eu vi na minha cabeça aqui para a gente estar podendo acrescentar aí, eu vou estar acrescentando, tá ok? Então, vamos nós para a nossa videoaula aí, emergências clínicas, parte 3, continuação aí de queimaduras. Vamos nós. Tá no finalzinho da página 109, né, que a gente mostrou lá. Tá escrito o seguinte: intoxicação por monóxido de carbono. Beleza? Então vamos nós. O monóxido de carbono é um gás incolor, indolor e sem gosto. Ele não causa lesões diretas às vias aéreas ou ao pulmão, mas possui uma afinidade com a hemoglobina 200 vezes maior do que o oxigênio. Isto significa que ele se liga mais fácil e firmemente à hemoglobina do que o oxigênio. Quanto maior a quantidade de monóxido de carbono inalado, maior será a quantidade de hemoglobina ligada ao monóxido de carbono e, portanto, menor a quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio. A diminuição de oxigênio na hemoglobina leva à hipóxia tecidual, que severa pode levar à morte. Os sintomas variam de acordo com o grau da intoxicação, indo desde náuseas e cefaleia intensas até convulsões, inconsciência e, finalmente, o óbito. A pele pode se apresentar com um tom vermelho cereja, mas este sinal nem sempre está presente. É muito importante saber que a oximetria de pulso nestas situações pode levar a conclusões falsas. Então o que acontece? Nós vemos aqui a diferença, né, quando a pessoa ingere, né, monóxido de carbono, que ele é muito mais, né, compatível, tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, quanto mais o cara respirar monóxido de carbono, pior é para ele, porque ele vai tomar o lugar do oxigênio, aonde a pessoa vai ter uma hipóxia, né? O que é a hipóxia? É perda de oxigênio, tá ok? Continuando. Página 110. O oxímetro de pulso mede a porcentagem de hemoglobina saturada, mas não diferencia entre a hemoglobina saturada com oxigênio da saturada com monóxido de carbono. Consequentemente, o resultado obtido deve ser encarado com reservas. Assim, o indivíduo pode estar com uma intoxicação severa por monóxido de carbono, inconsciente, e a leitura de saturação pode marcar 100%, por causa da grande quantidade de monóxido de carbono junto com a hemoglobina. Quase que não sai, né? Mas assim, então a gente vê essa situação, a gente tem que fazer, isso eu falei na semana passada, né, nas outras aulas, a gente tem os equipamentos para poder fazer e tirar as nossas dúvidas. Nesse caso,
lembrando a vocês um detalhezinho muito importante, por isso que é bom você fazer a pesquisa. Pô, poxa, por que que essa vítima ela está inconsciente? Ah, ela desmaiou, mas desmaiou por quê? Porque ela teve uma inalação, ela foi intoxicada por monóxido de carbono. Opa, então você lembra logo, opa, monóxido de carbono, ele combina melhor com a hemoglobina, e o que vai acontecer? A saturação dele vai dar alta. Por quê? Porque ele está ali cheio de hemoglobina, mas com monóxido de carbono, mas em compensação ele vai estar malzão. Aí, o que temos que fazer, né? Que é o aqui, ó, continuando aqui. O tratamento consiste em administração de oxigênio na maior concentração possível, de preferência a 100%, nas vítimas inconscientes, o que deve ser obtido preferencialmente com a intubação endotraqueal em ambiente hospitalar. Aí vamos dar continuidade aqui falando sobre a circulação. O grande queimado perde fluidos por meio das áreas queimadas e também devido à formação de edemas. Isto pode levar a choque hipovolêmico, não hemorrágico, que se desenvolve gradualmente. Quando o quadro de choque é precoce, logo após a queimadura, normalmente ele é devido a outras lesões associadas com hemorragia, levando a hipovolemia e não a queimadura. Não se deve esquecer do princípio de que o queimado é um politraumatizado e, portanto, pode ter outras lesões além da queimadura, levando-se sempre em consideração o mecanismo do trauma, né? Então, o queimado ele é um politraumatizado. Por quê? Porque além da queimadura, ele pode ter caído, ele pode ter acontecido um monte de outras coisas. Se for choque elétrico, pode ter sido arremessado. Então tem todas essas coisas, então a gente tem que ter esse entendimento e tratar ele como como é uma vítima de trauma, tá? Que é o PH-TLS, né? O nosso protocolo aí, beleza? Então vamos lá. Os queimados devem necessitar de reposição de fluidos intravenosos, feita de acordo com o cálculo da extensão da queimadura. Então, de acordo com a extensão, lembra que a gente falou ali? A profundidade é o grau e a extensão é o quanto ele se espalha, né, na área corporal. Lembra disso aí? Que é a regra dos 9? Então, vamos lá. A avaliação neurológica. Não se deve esquecer que as alterações da consciência podem ser devidas à hipóxia ou à intoxicação por monóxido de carbono, além, é claro, das lesões associadas. A exposição. A vítima queimada deve ter suas roupas retiradas como qualquer outra vítima de trauma. Deve-se, porém, ter cuidado porque podem estar aderidas à queimadura. Nesse caso, deve ser retirada apenas no hospital por profissionais habilitados com materiais adequados para poder estar fazendo essa retirada, beleza? Porque profissionais habilitados também para fazer esse trabalho, vocês também são, tá? Você também é, porque você está estudando para isso. Mas dependendo, na ambulância você não vai ter um equipamento adequado para poder fazer essa retirada com mais delicadeza, tá ok? Continuando. Os grandes queimados são especialmente suscetíveis à hipotermia e todo cuidado deve ser tomado para evitá-la. A vítima sempre deve ser coberta após ter suas roupas retiradas, ok? Continuando. Avaliação secundária. Segue a sequência tradicional do exame da cabeça aos pés e a profundidade e extensão da queimadura deve ser mais bem avaliada neste momento. É o que eu sempre falei com vocês lá, né? A gente chega na vítima, faz a avaliação primária, vê todo aquele processo. Depois que você conseguiu fazer tudo aquilo, quando chega dentro da ambulância, né? Eu falo para fazer dentro da ambulância, até mesmo por causa da situação de expor a vítima. No caso de um queimado, dependendo da situação, você vai arrancar a roupa dele lá mesmo, né? Você vai fazer a exposição, como nós acabamos de ler agora aqui.
A exposição feita lá na hora mesmo, para poder extinguir o fogo. Mas aí depois você vai vir e fazer uma avaliação mais detalhada em termos do grau e da extensão da superfície queimada, beleza? Queimaduras térmicas. Tratamento pré-hospitalar das queimaduras térmicas. Isso está na página 111. Vamos nós. Se a vítima estiver com fogo nas vestes, envolva com um cobertor a partir do pescoço em direção aos pés. Por que envolver o cobertor do pescoço para os pés? Porque se você jogar ao contrário, né, a técnica de combate a incêndio aqui, no caso com o cobertor, é a técnica por abafamento. Né? O triângulo, o fogo, ele tem o triângulo. Né? Então ele tem 3 componentes para poder para que ele fique alimentado. E o oxigênio, o ar, ele é um desses componentes. Então quando você coloca o cobertor, você abafa ele. Então você abafando ele, você vai apagar, extinguir o fogo. Então por que você bota do pescoço? Você enrola aqui, porque quando você enrola aqui, aqui parou de pegar fogo, mas para baixo vai estar. E você vai enrolando aqui, o fogo vai saindo para lá. Se você fizer ao contrário, vai acabar de queimar. Né? Aí a queimadura da face é queimadura crítica, porque ele pode inalar a fumaça, queimar as vias aéreas superiores, dependendo até as vias aéreas inferiores. Então por isso que coloca o cobertor do pescoço para baixo. Continuando, interromper a reação do calor, resfriando a vítima com soro fisiológico ou água em temperatura ambiente ou manta de hidrogel. Retira a veste com delicadeza, sem arrancá-la, cortando com a tesoura. Não arrancar o tecido se estiver aderente à pele, apenas resfrio com um soro fisiológico ou com água a temperatura ambiente, deixando no local. Remover das extremidades anéis, pulseira, relógios ou joias antes que o membro fique inchado, né? Que ele delate. Continuando. Avaliar as regiões do corpo acometidas por meio da profundidade. Qual que é a profundidade? Primeiro, segundo e terceiro grau. E a extensão da lesão corporal, que é as regras dos 9. Caso haja acometimento de face, queimadura na pele, cabelo ou pelos do nariz e das pálpebras, ou possibilidade de que a vítima tenha inalado fumaça ou gases, dar especial atenção às vias aéreas e respiração, fornecendo oxigênio umedecido por máscara. Né? Aqui fala sobre dar uma ênfase maior, mas lembra quando a gente já falou na aula passada, queimadura grave, queimou o rosto, por quê? Porque vai o mesmo processo que acontece na queimadura do lado de fora, que fica a pele, fica inchada, por dentro é a mesma coisa, tá ok? Então tem que dar esse tratamento, por isso que tem que ficar mais esperto e fornecer o oxigênio o mais rápido possível e um oxigênio umedecido para poder resfriar e não fazer com que a glote e a parte respiratória venha inchar, fechar e a pessoa venha desmaiar. Se houver queimadura nos olhos, cubra com gaze umedecida e água ou soro fisiológico. Proteger as áreas queimadas com plástico protetor estéreo ou com compressa hidrogel. Se a área afetada envolver mãos e pés, separe os dedos com pequenos rolos de gases umedecidos em soro fisiológico antes de cobrir. O que é isso? Queimou as mãos, né? Queimou os dedos, vai sair o pedaço da pele. Então se você enrolar assim, ela vai secar aqui, secando aqui, chegando lá no hospital vai ter que abrir. Para poder abrir, vai estar colado, olha a dor que o cara vai sentir. Então para ele não sentir essa dor, o que você faz? Enrola cada dedo, depois cobre tudo, beleza? Isso tanto nas mãos quanto nos pés. Cobrir a vítima com lençol descartável e por cima destes colocar o cobertor térmico. Vítimas de queimadura com 30% ou mais de área corpórea atingida tende a apresentar hipotermia severa. Após interromper a reação de calor, cubra imediatamente a vítima com o cobertor, tá? Então, vítima com mais de 30% de queimadura no corpo, tá? Ela é propícia a ter
hipotermia, perda de temperatura, tá? Então vamos lá, cuidados com a área queimada, curativo. Os curativos só devem ser realizados após se completar a abordagem inicial da vítima, que é o que? O XABCDE, tá? Por que XABCDE? Porque é um protocolo de trauma, tá? Que é o PHTLS. Funções do curativo nas queimaduras. Para que serve fazer o curativo? Para diminuir a dor, para diminuir a contaminação e para evitar a perda de calor. Frequentemente, a dor causada pelas queimaduras é severa. Uma medida simples para o combate à dor é um curativo corretamente realizado. Nas queimaduras pequenas extensão, podem ser utilizados curativos úmidos com soro fisiológico frio. As queimaduras de terceiro grau não devem ser cobertas com um curativo úmidos, porque são indolores. Lembra vocês quando eu falei lá no início lá, que o que a queimadura de primeiro e segundo grau tem, que são iguais, e a de terceiro e quarto tem, que são iguais. É que a queimadura de primeiro e segundo, elas são vermelha e contém dor. Então por isso que você pode colocar o curativo umedecido. Porque você colocando o curativo umedecido, você vai amenizar a dor dela, por causa que você vai resfriar aquela queimadura. No caso da queimadura de terceiro grau, né, e de quarto, no caso aqui terceiro grau, porque quarto é carbonizado, na queimadura de terceiro grau não precisa colocar, por quê? Porque a profundidade foi tanta que queimou o sistema nervoso da pele. Tá? Então ele não vai estar mais sentindo dor. Você pode tocar lá que ele não vai estar mais sentindo dor. Por isso que não precisa colocar o curativo umedecido. Ok? Continuando. O uso do soro fisiológico é recomendado para evitar a contaminação de feridas, mas na sua ausência pode usar água limpa. Já nas queimaduras extensas, o uso de curativo úmido e frio pode levar à hipotermia, porque a pele queimada perde a capacidade de auxiliar na regulação da temperatura corporal e a vítima fica suscetível à perda de calor. Quando usados, não devem cobrir mais do que 10% da superfície corporal, né? A gente já viu isso aí. Quando a extensão de queimadura for muito grande, deve-se cobrir a vítima com lençóis limpos, secos, em vez de se tentar realizar grandes curativos, beleza? Quando houver hemorragia associada, usa-se curativos compressivos habituais. Vai tratar o local da hemorragia, tá? A queimadura foi tanta que veio trazer uma hemorragia. Aí você vai tratar aquela hemorragia como se cuida de uma hemorragia. Os curativos compressivos normais, tá ok? Vamos lá. Não se deve remover roupas firmadas, aderidas, nem se romper as bolhas. Os curativos devem ser espessos e firmes, mas não apertados, ok? Queimaduras químicas, né? As queimaduras químicas ocorrem por contato da pele com substâncias cáusticas. Normalmente, as queimaduras por álcalis são mais graves do que as causadas por ácidos, porque os álcalis penetram mais profundamente nos tecidos. Aí vem aqui, né, o que fazer, qual o tratamento? Antes de manipular qualquer vítima que ainda esteja em contato com o agente agressor, o socorrista deve proteger-se de sua exposição com luvas, óculos e vestimentas adequadas. Se possível, identificar o agente agressor, né? Aquela coisa, lembra que eu falei com vocês? Dependendo da queimadura química que for, não, vamos botar água, você bota água, aquele produto é reagente à água, pode até explodir, né? Então, vamos lá, na página 112. Acidentes envolvendo a eletricidade. As lesões causadas por acidente com eletricidade podem levar uma vítima a
uma parada cardíaca, paralisação da respiração por contração dos músculos respiratórios e ocasionar queimaduras locais de limites bem definidos ou de grande extensão. A queimadura geralmente será de terceiro grau, podendo, em alguns casos, provocar a carbonização da área afetada. A eletricidade é uma fonte de energia corrente elétrica que pode fluir entre dois pontos, desde que entre eles exista uma diferença de potencial elétrico, que é a voltagem ou a tensão. Ou seja, desde que um deles esteja mais garrado de energia, ou mais carregado de energia elétrica do que o outro. A corrente elétrica flui com maior facilidade por meio de materiais específicos, que são os condutores. Se houver um caminho completo para que se processe o fluxo, que é o circuito, se este é interrompido em qualquer ponto por um material não condutor, que são os isolantes, o fluxo da eletricidade não se processa. Por exemplo, o fluxo de eletricidade que alimenta um aparelho eletrodoméstico, só se processa quando o aparelho é ligado, com o que se completa o circuito. Aí vamos lá. O que são condutores? Água, a maioria dos metais e os seres vivos. Nós, seres vivos, somos materiais condutores de eletricidade. Aí vamos lá, nestes, nós, seres vivos, a condutividade varia de tecido para tecido, sendo tão maior quanto maior o teor de água tecidual. Em outras palavras, é maior no sangue, nos músculos, nos nervos, do que nos ossos e na pele. Entretanto, a pele úmida torna-se boa condutora. Então, nós somos ótimos condutores porque nós temos sangue, músculos e nervos, E se tivermos uma pele molhada, que pode ser também uma pele suada, vai ficar uma ótima condutora de eletricidade. São isolantes: o ar seco, as madeiras e os plásticos. A Terra tem sempre carga elétrica nula em relação a qualquer fonte de energia elétrica. E, por isso, ela sempre funciona como um envolvente receptor de corrente elétrica. Qualquer fonte de eletricidade tende a se descarregar na Terra, desde que com esta se estabeleça um circuito, uma comunicação. Exemplo: uma pessoa pode tocar um cabo de energizado sem sofrer qualquer descarga elétrica, se estiver de pé sobre uma superfície isolante, uma borracha, tênis, chinelo, qualquer coisa desse tipo. Se tocar o solo com o pé, estabelecerá com o seu próprio corpo um circuito entre a fonte de eletricidade e a Terra e sofrerá uma corrente elétrica por meio do seu corpo. A afinidade que a eletricidade tem pela Terra explica o efeito protetor do aterramento de fontes de eletricidade. O fluxo de energia tende a se estabelecer pelo aterramento, poupando as pessoas de uma descarga, às vezes fatal. Então, continuando aqui na página 113, falando sobre eletropressão. É o termo técnico apropriado para designar a morte ocorrida em consequência de uma descarga elétrica acidental. Aí fala aqui sobre a alta tensão e a baixa tensão. A alta tensão acima de 220, a baixa
abaixo de 220 e independente disso aí, eles podem ser fatal, né? Só depende da pessoa estar molhada. Então vamos para a página 114, que fala assim: efeitos da corrente elétrica sobre o organismo. Os efeitos produzidos dependem de vários fatores. Quais são eles? Condutividade dos tecidos corporais. Exemplo, uma pessoa molhada está sujeita a um acidente mais grave e até fatal, mesmo com baixa voltagem, porque a resistência do seu corpo diminui, o que permite que uma corrente mais intensa circule por ela. Intensidade da corrente, diretamente proporcional à voltagem ou à tensão. Circuito percorrido no corpo, exemplo, no circuito de um ou outro dedo da mesma mão. A lesão é limitada aos dedos envolvidos, embora possa chegar à amputação. Duração, isso na página ainda 114, tá ok? Duração da corrente. Quanto maior a duração, maior o efeito, ou seja, maior a lesão. Então, quanto mais tempo ficar agarrado ali, pior é, ok? Aí vamos lá. Natureza da corrente. A corrente alternada é mais danosa do que uma contínua, da mesma intensidade, porque produz contração musculares tetânicas, que impedem a vítima de escapar do circuito e provocam sudorese, né, que é suor, provoca suor, é pior ainda, aí ele aumenta a parte ai gente, como é que é o nome que a gente está falando aqui direto? De condutor, né? Começou a suar, fica um condutor maior ainda. Esta diminui a resistência da pele e aumenta o fluxo da corrente pelo corpo, né? É o que eu estava tentando falar aqui. Queimaduras por arco voltático podem ser observadas na superfície corporal exposta a um arco voltático. Quando um acidente estabelece uma voltagem tão intensa que a corrente elétrica foi pelo corpo, pelo próprio ar, aquecendo e produzindo temperaturas de até 10.000 graus centígrados. Caramba, mole! Ocorre carbonização da pele e dos tecidos subjacentes, né? Isso aí é um arco voltaço. Então, assim, vem para rasgar mesmo, né? É carbonização total. Por chama, o aquecimento produzido pelo arco voltaço chega a incendiar as roupas da vítima. Por carbonização direta, a corrente percorrendo os tecidos corporais promove seu aquecimento ao ponto de coagular e necrosar o local. Fibrilação ventricular, choque de baixa voltagem. Por lesão cardíaca direto, parada cardiopulmonar, por lesão dos centros vitais do bulbo do tronco encefálico, fraturas produzidas por espasmos musculares severos, quedas e colisões da vítima arremessada contra anteparos rígidos, né, contra a parede rígida, contra o que tiver, né? É o que eu falei lá no início lá, que é por isso que ele é um politraumatizado, tá? Procedimentos operacionais, empregar EPI específico, é óbvio isso, né? Verificar e afastar ou minimizar riscos iminentes, principalmente se a energia for cortada e escoada antes de abordar a vítima. Observar ainda, né? Ó, se tem fio. Gente, isso aqui foi questão de prova, né? Foi questão de prova lá, teve gente que morreu e matou a equipe toda, né? Por quê? Porque não fez a verificação, tá ok?
Atendimento, na página 115, atendimento de vítimas expostas à radiação ionizante. A radiação ionizante é uma forma de energia existente na natureza e produzida pelo homem com finalidades diversas, especialmente em indústrias e bélicas, em artefatos cuja segurança, uma vez comprometida, permite seu acúmulo em grande quantidade no ambiente. Então, são materiais, né, que vêm fazer as indústrias e as indústrias de armas, né? Tipos de vítimas de radiação ionizante. Vítimas irradiadas. Recebeu radiação ionizante sem entrar em contato direto com a fonte da irradiação. Sofre seus efeitos, mas não emite radiação ionizante, nem contamina o ambiente ou aqueles que entram em contato com ele. Mas vítima contaminada realmente, ó, entrou em contato direto com a fonte de radiação e carrega consigo material irradiante, seja na superfície corporal e seja na intimidade do organismo, né, a contaminação interna. Sofre os efeitos da irradiação, irradia doses adicionais da irradiação que atinge o seu próprio organismo e os dos que a cercam, contaminando o ambiente e os demais, comunicando-lhes material radioativo depositado na superfície cutânea ou eliminando pelo suor, saliva, fezes, urina e secreção. Nós comentamos sobre esse assunto aí na aula passada, que a gente falou que teve um cara que achou uma pedra, achou bonita, fez aquela coisa toda, e o que ele fez? Ele pegou, botou no bolso, levou para casa e ele contaminou todo mundo ali. Foi até, acho que eu não lembro o nome da substância, mas eu sei que foi essa substância aí que a gente comentou aí, Césio 144, Césio 47, um negócio desse assim, né, que foi comentado aí, a gente comentou na aula passada, e é isso aí, né, no caso dessa contaminação aí, tá ok? Tipos de atendimento vítimas irradiadas. Prestar o atendimento sem maiores precauções de proteção ambiental e pessoal, guardando distância segura da fonte da radiação, né? Isso aí a gente fala aí já direto aí, né? Principalmente nesse caso aí de radiação, cara, chamar a equipe especializada, a história que eu contei para vocês, que aconteceu lá na rodovia, né, na RJ 116, que teve um acidente, aquela coisa toda, então não tem muito o que a gente está falando. Vamos lá para a página 116, falar sobre emergências ambientais, ok? Lesões provocadas pelo calor, exaustão térmica, colapso circulatório provocado pela exposição do corpo humano ao calor durante atividades físicas intensas. Não há suprimentos de sangue suficiente para a manutenção de toda a atividade corporal, devido ao mecanismo de perda de calor, gerando fadiga física e mal-estar geral. Associa-se a isso a desidratação provocada por suor intenso. Sinais e sintomas: respiração rápida e superficial, pulso fino, pele fria e às vezes pálida, sudorese intensa, debilidade física generalizada, fraqueza muscular, né? Tontura e às vezes inconsciência, internação ou insolação. Qual a situação? Situação muito grave que ocorre quando uma pessoa tem sua temperatura corporal elevada por falha do mecanismo de regulação. A vítima, nesse caso, deixa de suar. O mecanismo de vasodilatação se torna insuficiente e a sua temperatura sobe demasiadamente,
lesionando as células cerebrais, podendo ocasionar convulsões e até a morte, né? Então você vê que é bem preocupante essa coisa quando o corpo para de produzir suor, né? Porque ele para de transpirar. Lembra que a gente falou na aula passada que o suor ele ajuda a controlar a temperatura do corpo junto com os vasos sanguíneos. Ele há dilatação ao aumento do fluido, a ajuda, né, do suor que vem evaporar, né, e exalar o suor para poder esfriar o corpo, né? Aí vamos lá, página 118, insolação. Pele seca e quente, normalmente avermelhada, temperatura do corpo muito elevada, coma, pulso forte e rápido. Qual o tratamento para esse tipo de lesão provocada pelo calor? Remover a vítima para um ambiente seguro, fresco e arejado. Realizar a análise primária e secundária e tratar os problemas em ordem de propriedade ou de prioridade. Verificar se a situação enquadra no POP de acionamento de ambulância ou de tratamento imediato. Remover as roupas do acidentado e, se necessário, para diminuir a temperatura corporal. Se a temperatura estiver elevada, aplicar compressas frias umedecidas em água na temperatura ambiente, no pescoço, na axila, nas regiões inguinal e sobre os joelhos, né? Nós falamos sobre isso aí no caso da temperatura, sabe? Lembra que a gente falou das crianças? E aqui não é diferente, o corpo está quente, vai aonde está tendo as áreas onde passa as artérias, para poder ajudar a resfriar e circular aí mais tranquilo, tá? Ter cautela para não provocar hipotermia, né? Tirar do tá queimando demais e jogar para baixo. Não perca tempo procurando água fria. Se for o caso, utilize frasco de soro fisiológico. Transportar a vítima o mais rápido possível. Não utilizar compressa com álcool. Não fornecer nada para a vítima ingerir, né? Isso aí é em caso de o tratamento, né, das lesões provocadas pelo calor, ok? Né? Então não faça isso. Pô, a utilização de compressa com álcool aqui é até brincadeira, né? Mas é uma situação aí que com certeza está aqui porque isso deve acontecer. Mas vamos lá, continuando. Lesões provocadas pelo frio, que agora é uma queimadura térmica, mas considerar por baixa temperatura, né? Não é uma queimadura térmica com alta temperatura, tá? Vamos lá. O corpo humano pode ser lesado pela exposição ao frio por um período prolongado a baixas temperaturas ou mesmo por exposição ao frio extremo durante apenas um curto período de tempo. A exposição pode lesar a superfície corporal e até provocar um resfriamento generalizado, conhecido como hipotermia, tá? Levando a pessoa à morte. Temperaturas próximas ou abaixo do ponto de congelamento podem produzir isquemias tecidual e congelamento. Assim, lesões teciduais. As áreas mais comumente afetadas são dedos, mãos, pés, faces e orelhas. São as extremidades, né? As extremidades, é onde perde aí, que a maioria do pessoal aí que faz alpinismo, é onde os caras perdem direto, é a ponta dos dedos, das mãos e do pé, então nem se fala. A pele se apresenta acinzentada ou amarelada
e fria. A vítima se queixa de dor ou amortecimento, desaparecem porque as terminações nervosas são lesadas. Quando as lesões são superficiais, podem ser tratadas por reaquecimento, colocando-se a região atingida em contato com uma superfície corporal aquecida. As lesões profundas só devem ser reaquecidas em ambientes hospitalar. Estas lesões são raras no nosso meio, né? Aqui a gente não tem nível, né, de baixa de temperatura ao ponto de congelar uma pessoa. Isso aí é mais quando se tem neve realmente, né? Por mais que no sul do país pode estar acontecendo isso, mas como falou aqui, em nossa região aqui é mais difícil de acontecer. Os fatores, página 118 e indo para 119, tá? Finalzinho da página 118 aí, vamos lá. Os fatores citados abaixo podem influenciar significativamente no desenvolvimento das lesões por frio. Ambientes, temperatura frio, imersão em águas geladas, contato prolongado com locais frios, roupas inadequadas, tempo de exposição e a idade, né? Idosos e crianças são mais susceptíveis a terem lesões por causa da térmica fria, né? Então vamos lá. O que é esse resfriamento? É a hipotermia, coisa que a gente tem falado muito aí durante esse período aí. O organismo humano utiliza-se diversos recursos para a manutenção da estabilidade da temperatura corporal em torno de 36,8 graus. É a temperatura normal, né? 3,5. A temperatura normal do corpo. Aqui está 8, está dentro, né? 3 graus aí de diferença, mas está dentro. A hipotermia é resfriamento generalizado do organismo e ocorre uma exposição a temperatura baixa, mas ainda assim acima do ponto de congelamento. Pode ocorrer rapidamente, mas é mais comum o seu desenvolvimento gradual. A transferência de calor corporal é 25 vezes mais rápida em meio líquido do que o ar. Daí a hipotermia se desenvolve mais rapidamente em vítimas dentro de ambientes líquidos, como o rio com as águas frias, por exemplo. É aí que a gente vê a situação do afogado, né? A gente estudamos aí sobre isso, que o afogado, as lesões dele, né, até 1 hora dentro da água, a probabilidade de conseguir reverter a PCR dele fazendo RCP é muito maior por causa disso, por causa do resfriamento, né, das suas células. As suas células não vão ser tão agredidas, vão ser agredidas, mas não vão ser tão agredidas, e elas vão se manter porque não vão ter um fluxo muito grande de oxigênio para poder queimar, né, o oxigênio, porque elas estão resfriadas. Então a gente vê isso aí, você vê que na água o esfriamento é 25 vezes mais rápido do que no ar, tá? Aí vamos lá. Maneira pela qual o corpo perde temperatura, página 119. Convecção, perda de calor por meio de corrente de ar frio atingindo a superfície corporal. Evaporação, evaporação de água ou suor na superfície da pele leva à perda da temperatura corporal. Respiração, entrada de ar frio nos pulmões, promovendo a troca de calor do sangue presente nos vasos capilares alveolares para o meio ambiente, né? Isso aí eu tive essa experiência aí
Até falei com vocês que consegui engolir, né? Esse ar fresco batendo no meu pulmão, chegou a doer e eu tive uma pneumonia braba por causa disso, né? Condução. Troca de calor corporal por meio do contato direto da pele com superfícies mais frias. Radiação. Perda de calor para o meio ambiente onde a temperatura é mais fria que a corporal. Maneiras pela qual o corpo mantém a temperatura. Constrição, dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, contração ou relaxamento da pele, sudorésia e aumento da frequência respiratória. Né? Atividade física, é isso aí. Tudo aquilo ali junto ali se resume numa atividade física. A temperatura constante permite que as reações celulares, metabolismos, ocorram de forma eficaz. A exposição ao frio excessivo pode provocar graves alterações à saúde. Se o corpo humano não consegue controlar a temperatura, ocorre o resfriamento generalizado, hipotermia, podendo levar ao coma e evoluir para a morte. Né? Qual é a avaliação que deve ser feita? Para se fazer o diagnóstico de hipotermia, deve-se sempre ter em mente esta possibilidade. Mesmo que as condições ambientais não sejam altamente propícias, os sinais e sintomas se tornam progressivamente mais severos com o avanço da hipotermia. Não se deve esquecer que o termômetro comum de mercúrio só marca a temperatura até 35 graus centígrados e, portanto, abaixo dessa temperatura não funciona. Se o termômetro estiver marcando 35 graus, significa que a temperatura da vítima pode estar, na realidade, abaixo desse valor. Então, isso é uma coisa muito importante. É aquele termômetrozinho que a gente tem hoje em dia, né, que a gente usava lá na sala de aula, é aquele digital. Você aperta ali, ele bota, ele marca só até 35. Se deu 35, pode-se dizer que ele tem os 35 ou que ele pode estar abaixo dos 35, a gente não vai saber em qual tá, né? Então, ó, prepara a vítima toda e, ó, parte para o hospital o mais rápido possível. Aquece, faz todo o procedimento lá, tá ok? Sinais e sintomas de hipotermia: pele fria e seca, calafrios, sensação de adormecimento nas extremidades, distúrbios visuais, sonolência, inconsciência, letargias e bradipneia. Parada cardíaca e respiratória, tratamento pré-hospitalar. Remover a vítima para um ambiente seguro e adequado, realizar análise primária e secundária e tratar o problema em ordem de prioridade. Realizar RCP, verificar se a situação se enquadra como acionamento da USA e transporte imediato. Remover as vestes molhadas, secar o corpo da vítima com compressa de gaze de algodão, aquecer passivamente a vítima com o uso de cobertor ou manta aluminizada, cobrindo especialmente a cabeça. E resfriamento localizado, que é o congelamento, né? Um exemplo, foi a mão. Aí vamos lá. A exposição de uma parte do corpo humano ao frio excessivo pode produzir a necrose celular. É provocada pelo congelamento do líquido intracelular, produzindo assim cristais de gelo que podem destruir as células. Este resfriamento pode ser superficial ou profundo, sendo geralmente desconhecido pela vítima, que somente toma ciência do problema quando verifica que a coloração da pele torna-se esbranquiçada e
ocorre falta de sensibilidade na área afetada. Quando o resfriamento for profundo, irão aparecer manchas na pele, a qual alterará sua coloração de branca para amarela e, finalmente, azulada. Tanto a superfície como as partes internas do local lesado estarão duras ao tato. Né? Por quê? Porque foi congelado. E para a gente chegar agora na nossa reta final aqui, tratamento pré-hospitalar. O que é para fazer? Remover a roupa molhada da vítima, remover, se houver adornos, anéis, pulseira, relógio, etc., da área afetada, secar suavemente a área lesada, envolver a área queimada com compressa de gaze estéril e seca, né? Isso é importante, né? Se botar agora uma gaze umedecida aqui, acaba prejudicando ainda mais a vítima. Se a lesão atingir dedos, separá-los com compressa de gaze estéril seca. Mesmo procedimento quando a gente falou da queimadura, no caso lá do choque, né? Não juntar. É aquilo que eu tô falando. A queimadura lá é porque é alta temperatura. Aqui é porque é baixa temperatura. Mas as duas, tanto uma quanto a outra, é temperatura, é queimadura. Tá ok? Então o tratamento aqui vai ser o mesmo. A diferença é no caso da gaze aqui, que tem que ser seca e não pode ser umedecida. Envolver a região com atadura de crepe, mantendo-a aquecida. Então, chegamos aqui, né, no final, na página 121. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre atendimento com várias deixa eu ler aqui porque esqueci. Acidente com múltiplas vítimas, várias vítimas também, né? Tá certo. Acidente, tá? Página 23, 123, tá? Aqui, ó. Olha lá, ó. Capítulo 7, acidente com múltiplas vítimas em catástrofe, tá? Então a gente vai estar aí falando um bocado sobre isso aí na próxima aula. E hoje, então, a gente termina, tá? A nossa matéria de emergência clínica. Mais uma vez, quero agradecer a você por ter ficado aqui comigo aí. Hoje foi menos, né? Foi menos tempo, mas porque eu li muito mais, falei muito pouco, a gente já conversou muito sobre esse assunto aí. Então, valeu, muito obrigado e até a próxima. Fui!